Bom, vou falar um pouquinho para vocês sobre cálculo de azimuth a partir das coordenadas de dois pontos. Tá? Então, cálculo do azimuth a partir das coordenadas de um alinhamento. Vamos imaginar a seguinte situação: tem um eixo Y, normalmente conhecido como direção do norte, e o eixo X. Tá? O azimuth é o ângulo que o alinhamento forma com a direção do norte, varia de 0 a 360 graus no sentido horário, então aqui. Então o que a gente tem, olha só, nesse sentido aqui o sinal é positivo, no sentido aqui é negativo, para cá positivo, negativo. Então o ΔX numa direção aqui nessa direção vai ser negativo, positivo. Nessa direção aqui, negativo. O ΔY nessa direção é positivo. Nessa direção é negativo. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Um alinhamento 1, 2. Vou pegar aqui o ponto 2, vou projetar no eixo X. Vou projetar no eixo Y. Então, aqui eu teria um ΔY de 1 para 2. E aqui um ΔX de 1 para 2. Não é isso? O ΔY aqui, ele é negativo. O ΔX, ele é positivo. Se eu quiser encontrar o valor deste ângulo aqui, eu teria que usar qual função trigonométrica? Por exemplo, para encontrar um AZ' de 1 para 2. Eu teria que usar tangente. Tangente de AZ' de 1 para 2 é igual ao que? Cateto oposto, que é igual ao ΔX de 1 para 2. Sobre cateto adjacente, que é o que? ΔY de 1 para 2. Então, eu tenho que o AZ' de 1 para 2 é igual ao que? Arctangente de ΔX de 1 para 2 sobre ΔY de 1 para 2. Repara o seguinte, o ΔX ele é positivo e o ΔY é negativo. O resultado aqui, ele vai ser o que? Negativo. Só que veja bem, olha só, se eu fosse representar o azimuth nesse eixo, eu teria que o azimuth seria o quê? Teria este valor angular, azimuth de 1 para 2. Só que olha só, eu sei que esse valor, o resultado, deu negativo. Então, se eu somar com 180 graus, vai diminuir esse valor e vai me fornecer o azimuth. Então, o azimuth seria o quê? De 1 para 2 seria igual a 180 graus mais o AZ' de 1 para 2. O que a gente tem? Olha só, que toda vez que você for calcular o azimuth a partir das coordenadas de dois pontos, você vai ter que fazer uma análise de quadrante. Ou seja, você vai ter que verificar em qual alinhamento está o seu quadrante para poder depois calcular o azimuth final. Então, de modo geral, você vai fazer o seguinte. Vamos imaginar um alinhamento qualquer IJ. Tá? IJ. Para eu calcular o azimuth de I para J, você vai fazer assim. Azimuth de I para J vai ser igual a azimuth AZ' de I para J mais análise de quadrante. Veja bem, aqui eu tenho o eixo Y e aqui o eixo X. No primeiro quadrante, eu tenho o seguinte, olha essa relação, para eu determinar o valor angular, sempre vai ser o AZ' de I para J, por exemplo, vai ser arctangente de ΔX sobre ΔY. Neste caso daqui, o AZ'
de I para J é igual ao que? Arctangente de ΔX sobre ΔY. ΔX de quem? I para J. ΔY de quem? I para J. Então, olha só, no primeiro quadrante, que é esse o valor angular aqui da função trigonométrica, eu tenho que fazer assim, a seguinte análise. No numerador, o eixo x aqui vai ser positivo. No denominador, positivo. No segundo quadrante, eu tenho que o numerador ele é positivo e o denominador é negativo. No terceiro quadrante, o numerador é negativo e o denominador é negativo. No quarto quadrante, eu tenho que o numerador ele é negativo e o denominador ele é positivo. Tá? Se, olha só, no que consiste essa análise de quadrante? Vamos verificar o seguinte, vamos aplicar isso a todos os quadrantes, ok? Então, na primeira situação, eu tenho isso, ó, o eixo y, x, né? E tem 1, 2. O azimuth eu sei que é este ângulo, de 1 para 2. Se eu pegar aqui, olha só, projetar o ponto 2, eu tenho x de 2, como no primeiro caso, e aqui y de 2. Então, a zelinha de 1 para 2 vai ser igual que, olha só, arctangente de quem? Aqui não era I para J? I para J, aqui vai ser também de I para J. Só que aqui vai ser de 1 para 2. ΔX de 1 para 2. Sobre quem? ΔY de 1 para 2. Só que você tem também que ΔX de 1 para 2 vai ser igual a quê? X de 2 menos x de 1. ΔY de 1 para 2 é igual a y de 2 menos y de 1. Então, olha só, o x de 2 aqui, ele é maior que o x de 1. Então, esse valor será positivo. Y de 2 é maior que o y de 1. Então, este valor também, esse resultado será o quê? Positivo. Como está ΔX é positivo e o ΔY é positivo, ele está no primeiro quadrante. Logo, o azimuth no primeiro quadrante de 1 para 2 vai ser igual o AZ' de 1 para 2. Então, aqui eu tenho no primeiro quadrante. No segundo quadrante, eu tenho qual situação? Tem um eixo Y, aqui o eixo X, 1, 2, né? Se eu projetar aqui, Y2, X2. O arctangente, o AZ' vai ser esse ângulo aqui, ó, AZ' de 1 para 2. Então, olha só, se eu fizer aqui AZ' de 1 para 2, vai ser igual ao que? Arctangente de ΔX de 1 para 2 sobre ΔY de 1 para 2. Só que o ΔX aqui, ele é positivo. O ΔY aqui é negativo. Então, este resultado aqui vai ser negativo. Só que, olha só, o azimuth ele é contado a partir do norte até o alinhamento no sentido horário. Então, este valor angular, da mesma forma que tem aqui, ó. Então, o azimuth de 1 para 2. Se eu fizesse aqui, ó, olha só, esse valor todo aqui tem 180 graus. Como esse valor aqui, o resultado aqui dessa conta vai ser negativo, se eu somar com 180 graus, então 180 graus, mais, como ele é menos, fica menos. Então, vai diminuir esse valor, fornece esse azimuth. Então, implica que no segundo quadrante, o azimuth do alinhamento, no caso 1, 2, vai ser igual ao quê? 180 graus mais o AZ' de 1 para 2. Porque, olha só, esse AZ' de 1 para 2, o resultado do arctangente vai ser negativo. Então, mais com menos dá menos e vai diminuir o valor. No terceiro quadrante, eu tenho a seguinte
situação, eixo Y, eixo X. No terceiro quadrante, no alinhamento 1, 2 aqui, vou projetar no eixo X, projetei no eixo Y. O valor AZ' é este daqui, AZ' de 1 para 2. Esse AZ' de 1 para 2, do mesmo modo, vai ser o que? Arctangente de ΔX de 1 para 2 sobre ΔY de 1 para 2. Só que olha só, esse ΔX aqui, nesse lado aqui, ele é negativo. O ΔY também é negativo. Então, o resultado aqui será positivo. Como o azimuth do alinhamento, ele parte do norte, vem até aqui, olha só, este ângulo, azimuth de 1 para 2, eu tenho que esse valor aqui, ele é positivo. Então, até aqui, olha só, tem 180 graus. 180 graus mais o azimuth me dá, mais o AZ' de 1 para 2, me dá o azimuth que eu quero. Então, tenho que o azimuth de 1 para 2 vai ser igual a 180 graus mais o AZ' de 1 para 2. Olha só, mas tá igual? Não. Tá igual, né? Aparentemente tá igual, só que esse resultado do AZ' aqui, ele será negativo. Então, mais com menos vai diminuir. Esse resultado do AZ' aqui, como ΔX é negativo e ΔY é negativo, esse resultado será positivo. Então, ele vai aumentar o valor. E no último caso, quarto caso aqui, vamos considerar aqui, ó, 1, 2, aqui é o eixo Y, aqui é o eixo X. Vou projetar, projetei aqui o valor, esse valorzinho aqui, olha só, este ângulo, é o AZ' de 1 para 2. Esse AZ' de 1 para 2 é o que? Arctangente, de novo, ΔX de 1 para 2 sobre ΔY de 1 para 2. Olha só, o ΔX aqui, ele é negativo. O ΔY, nessa direção, ele é positivo. Então, esse resultado aqui será o que? Negativo. Como o azimuth, ele parte do eixo do norte, no sentido horário, vai até o alinhamento, e esse valor angular aqui, ó, azimuth de 1 para 2, eu tenho que, se eu somar, olha só, 360 graus, mais esse valor aqui, que é negativo, ele vai diminuir e vai me fornecer o azimuth. Então, implica que o azimuth de 1 para 2 vai ser igual a 360 graus mais o AZ' de 1 para 2. Tá? Só reforçando aqui que esse seria o azimuth também de 1 para 2. Então, olha só, tem que fazer análise, tá? Você tem que verificar. Quando você usar a função arctangente para calcular esse AZ', você tem que verificar em qual quadrante ele está. Porque vai mudar o que? Na hora de calcular o valor final do azimuth, né? Então, tenho que no primeiro quadrante, o azimuth do alinhamento é igual ao AZ' do alinhamento em questão. No segundo quadrante, o azimuth do alinhamento é igual a 180 mais o AZ' do alinhamento. No caso aqui, no terceiro quadrante, também é igual. O azimuth do alinhamento é igual a 180 mais o AZ' do alinhamento. Só que esse AZ' aqui, ele vai dar negativo por conta do quociente aqui, que ΔX é positivo e ΔY é negativo. Então, dá negativo. Então, mais com menos vai diminuir, né? Aqui, o ΔX ele é negativo e o ΔY negativo. O resultado vai ser positivo. Então, quando eu somo com 180, me fornece o azimuth. E no quarto quadrante, o ΔX é negativo, o ΔY é positivo, o resultado é negativo. Logo, quando eu somo com 360 graus esse valor angular aqui, somado a 360, me dá o azimuth, que é o valor que eu tenho interesse. Espero que tenha entendido. Um abraço.